Hello, Lost Boys. Salve Legião, aqui quem fala é o Cliff. Sejam muito bem-vindos a mais um Na Hora o Evento. Primeiramente, você está ouvindo, você reparou que minha voz está muito grave, é porque eu estou falando baixo e tá de madrugada. E são exatamente 3 da manhã, eu não estou conseguindo dormir. Então eu decidi gravar um podcast a respeito de um tema que eu tinha muita vontade de conversar com vocês e acho que abre um bom espaço para que a gente consiga meditar um pouquinho a respeito disso, trazendo algumas vivências, os relatos, né? A gente ama falar de relatos aqui e ao mesmo tempo também trazer um pouco de questionamento. Afinal de contas, por que elas nos ignoram, né? Por que elas nos rejeitam, por assim dizer? Vamos fazer aquele joguinho, né? De ficar mantendo silêncio, serem monossilábicas. Por que elas fazem isso? Primeiramente, é importante a gente lembrar que é muito difícil para qualquer criatura, qualquer animal que seja, fugir da sua natureza. E nós, seres humanos, também temos algumas naturezas, algumas tendências relacionadas a nossos instintos. Homens por si só, homens, quando eu digo homens, são homens mesmo, não é homens, humanidade, é homens, sexo masculino, tendem a ser ofensivos, a irem atrás, a buscar, ter essa ânsia. Mulheres, por outro lado, tendem a ser um pouco mais pacientes, observadoras, cautelosas, né? E por isso mesmo, ao longo dos anos, dos milênios que seja, fomos desenvolvendo certas características que nos inibem e ao mesmo tempo nos incentivam a fazer certas coisas. No caso da mulher, ela desenvolveu essas mesmas características e isso nos ajuda a responder essa pergunta. Primeiramente, as mulheres, elas meio que percebem quando um homem gosta delas. E para simplificar as coisas, quando ela sente que um cara gosta dela, ela meio que não fica totalmente interessada ou desinteressada. Vai depender do quanto ele gosta dela e da forma como ele demonstra isso. Se ele demonstra que ele está desesperado por ela, que ela é a única coisa que ele sempre sonhou, que ele precisa dela, ela vai sentir a total aversão por este homem. Ela vai sentir, poxa, existem uma cambada de mulher e esse cara me colocou num pedestal, eu não quero isso pra mim, eu sinto nojo disso. Isso instintivamente falando. Eu sei que parece um pouco ilógico, né? Aquilo que dizem pra gente de que, não, você tem que demonstrar amor, você tem que colocar a mulher num pedestal. Isso é mentira, isso é falácia, isso é enganação. A mulher não se sente atraída por um homem que coloca ela num pedestal. Por outro lado, quando o cara demonstra certo interesse nela, porém de uma forma meio que desinteressada, sim, eu sei, é contraditório, meio que não tá nem aí, se der bem, se não der amém, não vai atrás, não é aquele cara de ficar em cima, não é aquele cara de mandar mensagem, não é aquele cara de se preocupar. Por outro lado, ela vai sentir um pouco mais de atração por aquele homem. É aquele mesmo desafio que os homens sentem quando eles tentam conquistar uma mulher. É a mesma coisa com a mulher, quando ela sente que existe um homem que não caiu nos encantos dela, por assim dizer. Elas se sentem incrivelmente atraídas por esse tipo de homem. Então, quando o cara ele demonstra, não necessariamente ele tenta demonstrar isso para ela, ele não se preocupa em demonstrar isso para ela. Ele consegue gerar esse tipo de atração sobre ela. Eu tenho 2 exemplos dos 2 casos que aconteceu comigo. Um em que eu ia atrás da menina a ponto de gerar aversão dela, e um ponto onde eu não estava nem aí para uma menina e ela ficava em cima de mim 24 horas.
Isso aconteceu recentemente, todos os dois exemplos aconteceram recentemente, e isso me fez questionar e pensar a respeito disso. Um tempo atrás eu conheci uma menina e ela era um pouco mais nova que eu, não tão mais nova, não se preocupe. E a gente se conheceu, tal, tudo, teve alguns contatos e ficou por isso mesmo. Porém, temos amigos em comum e esses amigos planejaram um encontro entre a gente. Porém, depois de um tempo, a gente se manteve contato, mas a conversa não foi muito para frente. Geralmente era eu que mandava as mensagens, era eu que procurava mais ela. E onde eu cheguei a dar um passo para frente a mais, mesmo sabendo que dessas coisas que eu tô falando para vocês agora, mesmo sabendo dessas coisas que eu tô falando para vocês agora, mas como uma forma de confirmação, como um viés de confirmação, eu dei um passo para frente, mesmo não tendo o feedback de interesse dela. Eu percebi, ela primeiramente me ignorou, e eu percebi que o fato de eu estar demonstrando mais interesse do que ela e o fato de eu estar realmente desempenhando o papel de uma pessoa que está legitimamente interessado nela fez com que, por certa forma, ela sentisse uma certa aversão de mim. Por outro lado, existiu não somente uma, mas duas meninas que eu consigo me lembrar. Uma que mora em outro estado e uma outra que eu conheci em uma ocasião diferente. Em que a gente teve o primeiro contato, na verdade houve mais interesse delas do que meu, elas vieram até mim. Eu conversei, uma delas eu achei bem bonita, a outra nem tanto, mas conversei e encerrei a conversa e elas ficaram tentando manter contato comigo. E cada vez que elas mantinham contato comigo, elas percebiam que eu não tinha interesse nenhum nelas. E isso fez com que elas continuassem insistindo cada vez mais, o que torna isso cada vez mais idiota. Então, o fato de você se mostrar um homem que não está tão interessado nela quanto outros machos causa um certo desconforto e ao mesmo tempo um fascínio daquela mulher por você. E isso nos coloca em xeque nesse ponto que estamos conversando aqui. Para simplificar as coisas, por que elas nos ignoram? Porque sentem que gostamos dela e que, obviamente, estamos demonstrando isso mais do que devíamos. Então, se você, na verdade, está interessado numa menina, talvez esteja na hora de você pensar em não demonstrar isso. Eu sei que é contraditório, eu sei que pode fugir um pouco da sua natureza, mas provavelmente vai ser saudável, dado em vista que isso faz parte da natureza feminina, isso faz parte do lado primal dela, por assim dizer. Espero que tenham entendido esse ponto, espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço a todos e arrivederci.